Agora é oficializado como técnico do Internacional, Paulo Pesolano chegará a Porto Alegre nas próximas horas. Mas eu quero nesse vídeo trazer alguns bastidores novos e importantes do acerto entre o técnico uruguaio de 42 anos e o Internacional para 2026. O interesse de um clube europeu que poderia ter melado a negociação. As primeiras impressões e os relatos que a gente recebe sobre quem é Paulo Pesolano. A gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então joga com responsabilidade, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter anunciou hoje pela manhã, por volta das 9h30 da manhã, a contratação de Paulo Pesolano, o novo técnico do Internacional, que chega em um contrato de uma temporada firmado, ou seja, até dezembro do ano que vem, dezembro de 2026, e o treinador que passou pelo aval de Abel Braga. Abel Braga que deu o aval e que, inclusive, participou um pouco das conversas com o técnico uruguaio. Vocês vão lembrar, a gente bateu muito na tecla da entrevista do Abelão para Renata Fã, lá no Jogo Aberto em São Paulo, em que ele falou sobre 4 nomes. 2 brasileiros, Odair e Tite, e 2 estrangeiros, Eduardo Domingues e Paulo Pesolano. No fim das contas, o uruguaio é o novo técnico do Inter. O Inter precisou, de certa forma, vencer uma concorrência, porque ele tinha procura de 2 clubes europeus, um da França e um da Espanha. O Cruzeiro chegou a fazer conversas com ele antes de fechar com o Tite, que era o grande sonho da direção, era o ficha 1 do Internacional. No fim das contas, o Cruzeiro ficou com o Tite e o Inter ficou com o Paulo Pesolano. Então, Pesolano chega nos próximos dias a Porto Alegre e a gente já começa a receber por parte de algumas pessoas alguns relatos sobre o Paulo Pesolano. Eu até gravei um vídeo ontem à tarde aqui no canal, antes do anúncio do Inter, falando um pouco sobre quem ele era. Foi um jogador que até atuou no Brasil por 6 meses no Atlético Paranaense. Lá ele conheceu o Paulo André, ex-zagueiro, que depois foi diretor da SAF do Cruzeiro, junto do Ronaldo, que era o dono do clube celeste lá de Belo Horizonte. O Pesolano chega no Cruzeiro no 3º ano em que o Cruzeiro estava já na Série B, tinha caído em 2019, ficou 20, 21 e em 22 o Pesolano fez um grande trabalho com um elenco que era reduzido, não era um elenco de muita qualidade. Fica aqui para vocês, depois deem uma olhada em quem era aquele elenco do Cruzeiro. Era um elenco bem complicado, não era um grande time, mas ele fez esse time fazer a melhor campanha da história de uma Série B, subiu o Cruzeiro para a primeira divisão, depois ele cai nas semifinais do Mineiro em 2023 e acaba sendo desligado, vai para o Valladolid para tentar salvar o Valladolid, não consegue nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol, e aí, no ano seguinte, ele sobe o Valladolid de novo para a primeira divisão. Então, é um treinador muito mais conhecido por trabalhos estratégicos, de subida de equipes para a primeira divisão, equipes que não tenham uma exigência tão grande por títulos, por mais que depois da saída do Watford da Inglaterra, onde ele ficou só 10 jogos no seu último trabalho, saiu no mês de outubro lá de Londres, ele tenha dito que ele queria no próximo projeto uma equipe que brigasse por títulos. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso no Internacional. Eu quero aqui repercutir Aliás, pode ser antes dos nossos relatos, tá? Eu conversei com algumas pessoas que conhecem o Pesolano de Belo Horizonte e também dos trabalhos que ele fez no futebol uruguaio. E o relato é um só. É um muito bom treinador, jovem, com boas ideias e que o seu grande problema foram resultados. E talvez esses resultados não tenham vindo não só por uma questão do treinador, mas também dos elencos que ele tinha na mão. O Pesolano não teve, ao longo da carreira, um grande elenco nas suas mãos para trabalhar. Talvez o elenco do Inter agora seja o melhor elenco que ele teve de trabalho em qualidade. E a gente sabe que o Inter tem várias lacunas e dificuldades também. Mas ele não teve, ao longo da carreira, um grande elenco para trabalhar. Mas os relatos são muito positivos. Todos os relatos que eu ouvi são positivos em relação ao Paulo Pesolano. A sua comissão de trabalho não é uma comissão fixa, é uma comissão que mudou muito, porque ele gosta de trabalhar
com auxiliares que tenham um desejo de trabalhar também como treinadores para ter ideias diferentes, e isso fez com que ele, entre aspas, liberasse muitos desses profissionais para dirigirem outros clubes. O seu último braço direito, do que mais ficou com ele na carreira agora, é técnico do Liverpool do Uruguai, por exemplo, mas as referências sobre o Pesolano são muito positivas, tá? Eu até vou gravar um vídeo sobre como joga os times do Pesolano, como jogam os times do Pesolano aqui para o canal nos próximos dias. Mas agora eu quero mostrar um pouco da entrevista dele ontem no Espectador, lá no Uruguai, que a gente comentou bastante, mas ele fala sobre muitos assuntos importantes nessa entrevista e a gente vai mostrar a partir de agora aqui no canal, tá? Aqui a entrevista de ontem para o El Espectador lá no Uruguay. Ya Fútbol, ¿andás bien? Bueno, buen día para todos, Fede, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, voy a arrancar por lo de último momento. ¿Tenés chance cierta de Inter de Brasil? Hay chances de Brasil, hay chances de Europa, pero bueno, todavía no está nada cerrado. Pero sí, hay chances ciertas en todo el Pero Uruguay. si me guío por anoche, prácticamente que te están presentando en el Inter. O sea, estaba Tite, estabas vos, Tite me parece que va por otro lado. Contame un poco si ya tuviste contacto, si te llamaron, si te plantearon el proyecto, si te seduce volver a Brasil ahora o la mirada está en Europa. No, a ver, hemos tenido charla con muchos equipos, nos han llamado, ¿sí? Estos últimos días fue, la verdad, impresionante, antes de venir de Londres para acá. Pero sí, tenemos también alguna charla con equipos allá en Europa también interesantes. Pero sí, a ver, volver, estar atento, digamos, no, lo único que quiero es agarrar un buen proyecto que esté alineado a lo que yo siento y quiero. Agarrar um bom projeto alinhado àquilo que penso e quero. Puedo cometer el mismo error que cometí en Watford, es un error mío, 100%, ¿sí? Porque me llevó más el corazón. Ele disse que foi um erro o Watford, né? Ele ter ido pro Watford foi um erro. Ficou só 10 jogos lá na Inglaterra. E ele disse que foi um erro ter ido para lá. Son que si lo hubiéramos pensado y volvés a hacerlo, porque lo pensamos muy bien y sabíamos que era una parada difícil, capaz que no lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque fue el único equipo que estuve menos de 6 meses. ¿Pero cuál fue el error ahí? ¿Por qué decís que fue un error para vos? Fue un error porque me llevó el corazón, porque era un club que en los últimos 5 años tuvo 13 entrenadores. Está explicando los últimos 10, 25 entrenadores. Inglaterra. ¿Quién soy yo para cambiar esa historia? Está todo bien, a veces lo pensamos y decimos, bueno, nosotros podemos, claro, y ir a Inglaterra. Entrar a Inglaterra. No te me escapes de lo del Inter. ¿Te llamaron, hablaste directamente o llaman a Ferragut y le plantean el proyecto? ¿O sos una opción o sos la primera opción de Inter? Se hablaron, ellos están viniendo fuerte y bueno, nosotros estamos escuchando abiertamente porque es un club grande y nada, con la historia que tiene Inter todo te llama mucho la atención, así que veremos qué sucede en las próximas horas. ¿Te baja un poquito la expectativa el momento Inter, que la pasó mal, que estuvo hasta último momento por el tema de descenso? Essa pergunta é muito importante, né? Ele perguntou com que expectativa ele viria para o Inter a partir da temporada ruim que o Inter fez. ¿Te baja un poco la expectativa en este momento de Inter? No. Son clubes históricos, grandes. Clubes impresionantes, un país impresionante. No, eso no. Hay un cambio profundo en la matriz deportiva de Inter porque sacaron, por ejemplo, a D'Alessandro, que era el director deportivo, más allá del cambio de entrenador, también salió todo lo que es la parte de la dirección deportiva de Inter. O sea, acabó de haber una renovación importante que no sé si también lo contemplás vos a la hora de elegir, bueno, quién va a manejar el área fútbol más allá de la parte técnica, quiénes van a estar supervisando todo ese tema. Sí. No, yo ya me informé, ya sé todo lo que están, lo que van a estar aí, assim que... Aqui ele dá escorregada, né? Ele fala antes, não, estamos conversando ainda, ele diz, não, já sei todo mundo que vai estar lá, tudo que está sendo feito. Que nada, veremos. Le pasa lo mismo que al Watford, ¿no? Que mencionaste recién. Mira, en Brasil en general. Sí, por eso. Es Brasil. Es una picadora de carne. Brasil, fíjate vos, yo mañana me tengo que ir a Brasil, arranca el 2 de enero de la pretemporada, el 8 ya arrancás, o el 10 ya arrancás el estadual, el fin de enero ya arrancás el Brasileirão, entre medio en abril arranca la Copa do Brasil. Sabia todo o calendário do Inter já o Paulo Pesolano antes de fechar. Entonces vos por mes jugás 7, 8 partidos, y son todos equipos grandes. Y vos sabés que cuando vas a Brasil... Pero es diferente, porque Watford es el club más inestable de Inglaterra, segunda y primera división. Eso no sucede en Inglaterra. Más seguro que sí. Por las posibilidades deportivas, por la liga, un poco de todo.
Un poco de todo. Un poco de todo. Yo hoy en día lo económico lo dejo un poco de lado, ¿sí? Lo he dejado últimamente porque para mí Europa... Deixou claro que ele não tem pensado em aspecto econômico para fechar com os clubes recentemente. Para un crecimiento aparte. Yo hoy en día tenemos, como cuerpo técnico, tenemos casi 90 partidos en Europa. Y yo tengo 42 años. Esa experiencia no me la saca nadie. Llegamos con 39 años a dirigir a la Liga Española. Yo con mi edad. Así que eso vale más que cualquier dinero que te paguen en cualquier lado. Ujú. Bueno, también tuvimos contacto de los países árabes. Hoy en día no es mi interés. No, Yo pienso en interés la de ir para carrera, Arabia, seguir creciendo y interesante. veremos el siguiente paso. Pero para mí es muy importante seguir creciendo como entrenador. Eso es lo que yo quiero. Nomás hace 9 años que soy entrenador. No me creo más que nadie, ni menos que nadie, y seguir creciendo constantemente. É uma entrevista interessante do Paulo Pesolano, agora novo técnico do Internacional. E tem um videozinho que eu quero mostrar aqui para vocês também, que é bem interessante, do Paulo Pesolano. Olha só esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, que mostra um pouco de como ele é esse cara enérgico dentro do vestiário, que é uma outra informação importante. Ele é um cara enérgico, talvez até pela idade, 42 anos. É esse cara de movimentar o vestiário, movimentar o bastidor. Olha só a prova disso dele no Cruzeiro, tá? No ano que ele subiu o Cruzeiro para a primeira divisão. Olha como é que ele lidou com uma das maiores crises que teve ali no vestiário do Cruzeiro ao longo daquela temporada. Olha só, vamos ver aqui. Aí a briga comendo, dentro do vestiário. Ele tenta separar. Me solta, velho. Me solta. Me solta, por favor. Es lindo eso. Eso es el fútbol. A veces cuando... Que espetáculo, Paulo Pesolano, cara. Que espetáculo. Ah, é lindo, cara. O futebol é assim, é lindo. É isso, cara. O Paulo Pesolano é esse cara do sangue uruguaio dentro do vestiário. Ele é um cara bem enérgico pelas informações que a gente tem. Eu acho que tem coisas positivas nisso, coisas que podem se tornar lá na frente negativas sobre isso, mas isso muito mais me anima do que me coloca com o pé atrás, tá? E aí, trazendo um pouco da minha opinião sobre a contratação do Paulo Pesolano, eu gostei. Eu falei até na semana passada, quando o Tite ainda... Acho que o Tite nem tinha virado ficha 1 do Inter ainda, tá? Acho que foi 1 ou 2 dias depois do Inter confirmar a permanência na primeira divisão. Um colega me perguntou, tá, quem que tu traria, Lucas? E eu falei, Tite seria o meu ficha 1, mas o meu ficha 2 seria Paulo Pesolano. Eu gosto do Pesolano, já tinha acompanhado o trabalho dele um pouquinho antes do Cruzeiro, gostei do trabalho no Cruzeiro, o trabalho com o Ronaldo lá no Valladolid, subindo o Valladolid para a primeira divisão. Eu acho que é bom treinador, com ideias interessantes, e o principal que me anima, eu acho que a característica dele quanto trabalho e como treinador encaixa com o que o Inter tem hoje, de um elenco que não é muito bom, que não é um elenco absurdo para brigar por títulos. Ele não vai chegar com a expectativa de títulos, isso já foi deixado claro pelo presidente Alessandro Barcelos, e eu acho que o torcedor também entende isso, mas ele é um cara que fez trabalhos nesse sentido, como ele vai ter que fazer no Inter. Um trabalho de reestruturar, de voltar a ter uma forma de jogar clara, de, quem sabe, ajudar nessa reformulação de grupo de jogadores que o Inter precisa, e eu acho que o Pesolano pode ser bem importante, por isso eu gostei da contratação do Paulo Pesolano, e vamos torcer para que dê certo Pesolano no Inter, tá? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo e até de noite.